Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses 3:11 diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Porém, Cristo é tudo em todos. Nós vamos meditar sobre quem é Cristo do Natal. A cantata foi: o Natal é Cristo, né? O tema da cantata: o Natal é Cristo. E nós vamos falar sobre quem é Cristo do Natal, né? A grande pergunta que devemos fazer nesta noite: quem é Cristo do Natal? Quem é este que estamos celebrando? Quem é este que o grupo Jasper celebrou? Quem é este que viemos aqui adorá-lo? Quem é este? Quem é este Cristo do Natal? Quem é o Jesus do Natal? Esse Jesus a qual é o Jesus do Natal, esse Jesus os magos adoraram, mas não só os magos adoraram e celebraram. Esse Jesus os pastores adoraram. Nós podemos ver isso na palavra de Deus. Mas não só os magos adoraram, não só os pastores adoraram, mas os anjos adoraram. Os anjos louvaram, os anjos celebraram. Então nós, assim como eles, assim como os magos, assim como os pastores, assim como os anjos, nós também celebramos o Natal. Mas quem é esse Jesus que nós celebramos? Que os magos celebraram, os pastores celebraram, os anjos celebraram. Quem é esse Jesus? Primeiramente, eu gostaria de ver com os irmãos esse Jesus pré-encarnado, esse Jesus que é o Jesus do Natal. E eu gostaria de ver com os irmãos em João capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem é esse Jesus? Primeiramente, o Jesus pré-encarnado. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Quem é esse Jesus? Quem é o Jesus do Natal? João capítulo 1, versículo 1 a 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Primeiramente, o Jesus do Natal é o Jesus pré-encarnado. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse pessoas, antes que houvesse céu, antes que houvesse terra, antes que houvesse anjos, Jesus já existia. Então, Jesus do Natal é o Jesus que sempre existiu. Antes que o mundo existisse, Jesus já existia. Quem é o Jesus do Natal? É um Jesus eterno. É um Jesus que tinha harmonia e tem harmonia com o Pai e com o Espírito Santo. E por ele ter harmonia com o Pai e com o Espírito Santo, ele estava na criação. Nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quem é o Jesus do Natal? É um Jesus pré-encarnado. Não é simplesmente um menininho que nasceu, não. É um Jesus que já existia, que sempre existiu. Então, meus irmãos, nós adoramos um Jesus que sempre existiu, um Jesus pré-encarnado. E eu ainda gosto daquele versículo de Colossenses que fala assim: nada do que foi feito sem ele se fez. Gosto tanto daquele versículo. Colossenses 1:16, a gente pode ler lá, nós temos que ler. Isso fala do Jesus pré-encarnado, aquele Jesus que sempre existiu, em harmonia com o Pai, com o Espírito Santo, ele esteve na criação. Então, quem é o Jesus do Natal? É um Jesus pré-encarnado, aquele Jesus que sempre existiu. Não é simplesmente comemorar o menininho que nasceu, não. Ele sempre existiu. Colossenses capítulo 1, versículo 16, olha que versículo lindo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui mostra a pré-existência do Senhor Jesus. Quem é o Jesus do Natal? O Jesus que criou todas as coisas, o Jesus que estava na criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis, olha tantas coisas que ele esteve lá na criação, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que em harmonia com o Pai e com o Espírito Santo estava na criação, tudo foi criado por Ele. Esse é o Jesus que nós viemos aqui adorar. Esse é o Jesus que nós viemos aqui comemorar, o Jesus pré-encarnado. Quem é o Jesus do Natal? Não é só o Jesus pré-encarnado, que já era o suficiente, mas é o Jesus que foi anunciado no jardim do Éden. Assim que o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem distanciou de Deus. Pelo fato do homem ter desobedecido, o homem ter afastado de Deus, Deus pronunciou que viria um libertador. Então quem é o Jesus do Natal? É um Jesus que foi anunciado lá no jardim do Éden. Gênesis 3,15. É chamado o proto-evangelho. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que foi anunciado lá no jardim do Éden. Mas não só isso. Não só o Jesus do Natal, ele é um Jesus pré-encarnado. Jesus não é só um Jesus pré-encarnado. Jesus não é só um Jesus que foi anunciado no jardim do Éden. Mas o Jesus que nós adoramos é um Jesus que mediu a pau no mundo. Vamos ver Isaías 40. Olha que texto bonito. Quem é o Jesus do Natal? Na linguagem de Isaías, o Jesus do Natal, o Jesus que mede o mundo e que chama as estrelas pelo seu nome. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nós celebramos. Isaías 40 vai falar sobre isso, aquele texto tão precioso. Esse é o Jesus do Natal. Verso 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é Deus. Jesus é Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Então ele está dizendo assim, ó, que da ponta desse dedo e desse dedo, é aqui, ó, o mundo está aqui, ó, nas mãos de Jesus. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem é que mede o mundo? É esse Jesus que nós adoramos. É o Jesus do Natal. É esse Jesus aqui, o Jesus pré-existente. Ele sempre existiu. E ainda gostaria de ler Salmo 147, versículo 4. Alguém poderia ler para nós? Salmo 147, versículo 4. Alguém poderia ler para nós? Contra o mundo das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Quem é o Jesus do Natal que nós celebramos? É o Jesus que conhece todas as estrelas e ele chama-as pelo nome e elas obedecem. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nós celebramos. Conhece todas as estrelas e ele chama-as pelo nome. Esse é o Jesus que nós celebramos. Esse é o Jesus do Natal. Mas não para por aí. Nós vimos que o Jesus do Natal, ele é um Jesus pré-encarnado, ele sempre existiu. Nós vimos que o Jesus do Natal, o Jesus que nós celebramos, é um Jesus que foi anunciado no jardim do Éden. Gênesis 3,15. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que conhece as estrelas, é o Jesus que pesa, que sustenta esse mundo com a sua mão, com o seu braço. Esse é o Jesus do Natal, esse é o Jesus que nós adoramos, não é só aquela criancinha que nasceu, não. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 8. Quem é o Jesus do Natal? Lucas capítulo 8. Primeiramente, o Jesus que nós celebramos, que é o Jesus do Natal, ele tem poder sobre a natureza. A história está de Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Nós não vamos adentrar nele, que não dá tempo, na história. Mas aqui nós podemos ver Jesus o quê? Acalmando a tempestade. Qual é o Jesus do Natal? É o Jesus que tem poder sobre a natureza. Ele fala para a natureza vai e para. Esse é o Jesus do Natal.
E além do mais, Jesus ele não tem poder não só sobre a natureza, Jesus ele tem poder sobre os demônios. O texto aqui de Lucas capítulo 8 vai falar de uma pessoa endemoniada. E Jesus vai tirar aqueles demônios daquele rapaz. Nós já pregamos sobre esse rapaz aqui. Então qual é o Jesus do Natal? É o Jesus que tem poder sobre a natureza. Qual é o Jesus do Natal? É o Jesus que tem poder sobre os demônios, sobre os principados e potestades. Porque antes dos principados e potestades, Jesus já existia. Mas ele não tem poder não só sobre a natureza, ele não tem poder não só sobre os demônios, mas ele tem poder sobre as doenças. Aí está aí uma história, né? A filha de Jairo. É a filha de Jairo? Filha de Jairo. Não, a enfermidade é a mulher enferma. Quantos anos essa mulher estava enferma? Está tudo aqui em Lucas capítulo 8. Mas ele não tem poder não só sobre as doenças, mas Jesus que nós adoramos, o Jesus do Natal, é um Jesus que tem poder sobre a morte. Louvado seja o nome de Deus. Jesus Cristo nasceu, mas ele foi crucificado. E ele não só foi crucificado, ele foi sepultado. Mas ele não ficou na sepultura, ele ressurgiu. Então tragada foi a morte. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que tem poder sobre a morte. E ele não morreu, ou ele morreu, mas ele ressuscitou. Quem é o Jesus que nós adoramos? Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que tem poder sobre a natureza, é o Jesus que tem poder sobre os demônios, é o Jesus que tem poder sobre a doença, é o Jesus que tem poder sobre a morte. Esse é o Jesus que nós adoramos. Esse é o Jesus do Natal. O Jesus que nós adoramos, que nós celebramos, o verdadeiro Natal, ele é o Jesus pré-encarnado. Mas não só o Jesus pré-encarnado, ele é um Jesus que foi anunciado no Jardim do Éden. Não só um Jesus que foi anunciado no Jardim do Éden, mas um Jesus que tem poder sobre o que nós vimos aqui, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença, sobre a morte. Mas não só isso. Quem é o Jesus que nós anunciamos, que nós celebramos? É o Jesus que foi anunciado pelos anjos, ou pelo anjo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Quais essas boas novas? Jesus Cristo. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que foi anunciado pelo anjo. Mas não só isso. Quem é o Jesus que nós anunciamos? É o Jesus que mandou a igreja anunciá-lo. E a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o Jesus do Natal. O Jesus do Natal que veio a este mundo e morreu por mim e por você. Mas é o Jesus que foi ressuscitado e foi para o céu. E ele, quando ele foi assunto ao céu, diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Que é o Jesus do Natal? É o Jesus que quer usar a igreja para anunciar o nome dele a pessoas que ainda não conhecem. É o Jesus que quer usar a minha vida e a sua vida. Esse é o Jesus do Natal. E vocês cantaram aqui também: anunciar é Jesus. Ele quer que eu e vocês sejamos canais de bênção. Ele quer que eu e vocês sejamos canais de anunciação do nome de Jesus. Esse é o Jesus do Natal. Por que nós celebramos o Natal? Nós celebramos o Natal porque Jesus nasceu. Mas não só isso. Nós celebramos o Natal porque é uma oportunidade de dizer às pessoas, nesse exato momento aqui, que Jesus ama as pessoas. Por isso nós celebramos o Natal. Mas não só isso. O Jesus do Natal que nós celebramos, além de tudo isso que nós já falamos e tantas outras coisas que Ele é, eu ainda queria ver com os irmãos Colossenses, capítulo 1, verso 27. Quem é o Jesus do Natal? E esse é o verdadeiro Natal, onde celebra Jesus. Quem é o Jesus do Natal? Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que nos dá esperança.
A nossa esperança, ela não deve estar nesse mundo, meus irmãos. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que nos dá a esperança. E a palavra de Deus diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Quem é o Jesus do Natal? É o Jesus que nasceu e quer habitar entre os homens, e quer morar entre nós, e faz morar em nós. E no momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós temos esperança. Eu sei que daqui a pouco nós vamos nos reunir como família, os irmãos vão reunir, comer, ter comunhão, mas o verdadeiro Natal é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Cristo é a nossa paz, Cristo é a razão de viver, Cristo é a nossa salvação, Cristo é o nosso mestre, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa tranquilidade, dona Dalva, Cristo é a nossa esperança. Que é o Jesus do Natal? É aquele que morreu na cruz para dar salvação a nós. Esse é o Jesus do Natal. Esse é o Jesus que nós esperamos um dia tirar a nossa vida daqui deste mundo. Esse é Jesus. Quem é Jesus do Natal? É esse aqui. É aquele que morreu na cruz em substituição a mim e a você. Esse é o Jesus do Natal. Quem é o Jesus do Natal? Não só aquele menininho nascido numa manjedoura, não. Quem é o Jesus do Natal? É aquele que João viu em Apocalipse. Não mais uma criancinha, não mais um bebezinho, mas um Jesus glorificado, um Jesus exaltado, que está acima de todas as coisas, sobre tronos, sobre potestades, sobre tudo. Esse é o Jesus do Natal. Então, meus irmãos, vamos celebrar, vamos continuar exaltando a Jesus Cristo, o Jesus do Natal, a nossa esperança, a nossa salvação. Aqui é o verdadeiro Natal. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quem tem Jesus tem a esperança da glória. Quer dizer, qual a glória? O céu, morar com Ele eternamente. Continue celebrando Jesus. Vamos continuar exaltando Jesus. Não só a criancinha que nasceu no manjedoura, e a Bíblia fala que ele se fez homem, né? Como um de nós. Filipenses vai falar sobre isso. Abriu mão da sua glória, veio a este mundo, se fez homem. Mesmo ele sendo lá em cima, santo, puro, mas ele veio e habitou entre nós. Esse é o Jesus do Natal, esse é o Jesus que nós celebramos. Ele é o Deus grande, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é a razão da nossa vida, Ele é aquele que nasceu numa virgem. Esse é Jesus, que foi anunciado no Jardim do Éden e que foi cumprido em Mateus capítulo 1, verso 21. Esse é o Jesus do Natal, que eu e você um dia nós a ouvimos dele, e com a ajuda do Espírito Santo nós cremos nele. A Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Jesus pré-encarnado, ele é o Jesus salvador, ele é o Jesus redentor, ele é o Jesus que resgatador. Ele é Cristo, ele é Deus. Em harmonia com o Espírito Santo e com Deus, ele sempre esteve e sempre será. Ele é Jesus do Natal. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar celebrando esse Jesus, o Jesus do Natal, o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, cresceu, foi crucificado, sepultado, ressuscitado, está na glória de Deus e buscará a sua igreja. Quem é o Jesus do Natal? Aquele que vai buscar a sua igreja, aquele que um dia aceitou como único e suficiente